Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você digitar Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Muito fácil, né? Para você frequentar meus endereços na internet. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 6 de março de 2025. É a quinta-feira depois das cinzas, no ano litúrgico C, cor dos paramentos litúrgicos roxa. No rito temos a missa própria com o creio e o prefácio da quaresma. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 20. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, se o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 1, versículos do 1 ao 2º, 3º, 4º e 6º. E o refrão é com o Salmo 39, versículo 5a. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos. É feliz quem a Deus se confia. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 22 ao 25. A aclamação é com Mateus 4, versículo 17.
Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Eu sou o animador e leitor litúrgico da Igreja Católica. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde, se destrói a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Foi iniciada a caminhada quaresmal. Hoje, o Senhor Jesus faz o anúncio de sua paixão, Lucas 9, versículo 22, e apresenta a cruz como condição para segui-lo, versículo 23. De fato, só nos é possível seguir a Jesus assumindo a nossa cruz a cada dia, porque Ele o fez primeiro e o fez por nós. O sacrifício de Cristo abriu o caminho da vida para todos nós. Trilhá-lo é exigente, mas não impossível. A decisão de empreender o seguimento de Cristo cabe a nós, mas a graça de realizá-lo vem de Deus. Assumir a cruz é buscar conformar o nosso modo de viver com os mandamentos da lei de Deus, conforme o escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. E vamos fazer isso com o Evangelho, que experimentamos como uma perda, um deixar de viver para nós mesmos. Contudo, esta aparente perda é o maior ganho de nossa vida, pois quando abraçamos a nossa cruz, encontramos aquele que se entregou por nós nela. Ele assumiu as nossas dores, carregou as nossas enfermidades, conforme o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4. Abraçar a própria cruz é abraçar a cruz de Cristo, que é a porta para a vida, o estandarte da vitória. Portanto, perder a vida por causa dele e em união com ele é salvar-se para a vida eterna. Lucas 9, versículo 24. Portanto, é a reflexão que temos para o momento. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos do dia carregaram sua cruz por Cristo Jesus. Santo do dia 6 de março, São Julião, bispo, faleceu em 690. Julião reuniu 3 concílios em Toledo, na Espanha. Expôs os seus escritos à verdadeira doutrina, dando mostras de caridade e zelo pelas almas. Santo do dia 6 de março, São Crodegando, bispo, que faleceu no ano 766.
Crodegando, é o nome dele, hein? São Crodegando. Ele dispôs que o clero da diocese de Metz levasse observância claustral e seguisse uma irrepreensível regra de vida. Promoveu notavelmente o canto litúrgico. Santo do dia 6 de março é São Fridolino, abade, faleceu no século VIII. Fridolino era oriundo da Irlanda, peregrinou através da Gália e chegou a Schackingen, na Alemanha. Ali fundou 2 mosteiros em honra de Santo Hilário. Santo do dia 6 de março, Santo Olegário, foi bispo e faleceu no ano 1137. Foi um religioso agostiniano, bispo de Barcelona, na Espanha, e também arcebispo de Tarragona, no mesmo país. Olegário trabalhou na restauração da disciplina canônica e na reorganização da arquidiocese. Santa do dia 6 de março, Santa Coletta Boilet de Corbie, França, onde nasceu. Foi virgem, faleceu em 1447. Coletta foi religiosa clarissa que reconduziu muitos mosteiros de sua ordem à perfeita observância da regra. Faleceu em Gand, na Bélgica. De acordo com o site do Vaticano, Santa Coletta Boilet de Corbie, segundo a mãe das Clarissas, após várias experiências entre as beneditinas e a Ordem Terceira de São Francisco, foi chamada pelo Senhor para reformar o instituto, segundo o carisma de Santa Clara, austeridade, pobreza e oração litúrgica. Foi canonizada pelo Papa Pio VII em 1807. A obra de Santa Coletta representa um dos exemplos mais famosos no contexto da profunda crise religiosa oriental, aliás, ocidental, na época do Grande Cisma. De fato, os homens que não encontravam mais orientação e amparo nas instituições eclesiásticas buscavam suas respostas num contato mais direto com Deus. Quando Coletta nasceu em 1381, sua mãe tinha 60 anos e não esperava ter mais filhos. Seu pai era carpinteiro no convento beneditino. Naquele ambiente, Coletta, diminutivo de Nicoleta, em homenagem a São Nicolau de Bari, ao qual foi atribuída a graça de seu nascimento, cresceu respirando Deus. Coletta sentiu o chamado e começou a ter visões de comunhão com Deus. Aos 9 anos, o Senhor lhe confiou aquela que seria a missão da sua vida, a reforma das Clarissas. Mas foi necessário muito tempo. Coletta se preparava mediante a prática da caridade e penitência, tendo êxtases e revelações divinas, e realizando atos milagrosos. Ao ficar órfã aos 18 anos, foi confiada ao abade de Corbie. Depois de fazer uma primeira experiência entre as voluntárias do hospital local, entre as clarissas urbanistas e as beneditinas, Coletta ficou titubeante, não encontrava o que queria e sua sede de Deus era muita. De repente encontrou um franciscano, Padre Pinet, que a convenceu a entrar na Ordem Terceira de São Francisco. Enclausurou-se numa pequena cela adjacente à igreja, onde viveu trancada entre 1402 e 1406. Passava dias em oração, penitência e costurando paramentos e roupas para os pobres, recebendo visitas somente através de uma grade. Como ela mesma escreveu, o tempo que transcorria era, em parte, rico de graça, mas também de sofrimento. Coletta questionava-se com insistência sobre seu futuro. No início pensava que estas dúvidas provinham do demônio.
mas finalmente entendeu que era o desígnio de Deus que abria alas na sua alma. Dessa forma, sentiu-se livre para tomar uma decisão. Em 1406, Coleta recebeu o véu das Clarissas das mãos do Papa Bento XII, que na época, na França, era considerado o Papa legítimo, e emitiu seus votos segundo a regra de Santa Clara. Desde então, começou a sua profunda obra de reforma da ordem, que nada mais seria um retorno aos costumes mais austeros das origens, a oração pessoal e comunitária, a vida penitencial em prol da unidade da Igreja. O primeiro mosteiro a aceitar as novas disposições foi o de Besançon. Em breve, nasceram muitas outras novas fundações. 12 conventos masculinos também aceitaram a reforma, mesmo mantendo seus superiores. Por fim, sua obra foi aprovada pelo ministro-geral franciscano e, em 1458, pelo Papa Pio II. Os mosteiros coletinos, assim chamados em sua honra, são cerca de 140 espalhados pelo mundo inteiro. Santa do dia 6 de março é Santa Rosa de Viterbo, virgem, que faleceu em 1253. Foi uma religiosa da Ordem Terceira de São Francisco, que consumou precocemente em Viterbo, na Itália, o breve curso de sua vida aos 18 anos de idade. Segundo o site Canção Nova, Rosa de Viterbo foi uma menina de família pobre da cidade de Viterbo, na Itália. Foi educada na fé católica e defendia o catolicismo a todo custo. Mostrou-se defensora da Igreja na disputa entre o Papa Inocêncio IV e o imperador germânico Frederico II. Foi perseguida pelo imperador Frederico II, mas não abriu mão de sua fé em Cristo Jesus. Demonstrava uma fé madura e penitente a ponto de se impor severas penitências. A pequena Rosa foi ao velório de sua tia. Achegando-se ao lado do caixão, a menina de 4 anos, envolvida por uma força sobrenatural, chamou pelo nome de sua tia, que ressuscitou em meio a todos que estavam no funeral. Entende-se que essa ressurreição foi uma forma de ressuscitar também a fé do povo daquele local, Viterbo, que teve suas esperanças também ressuscitadas, e esse povo passou a lutar novamente pela Santa Sé, que era ameaçada pelo imperador. Desde pequena, Rosa se sentia atraída pela espiritualidade franciscana, e à medida que crescia, aumentava-se seu desejo de oração, de contemplação, de estar em lugares silenciosos para rezar. Acometida de uma forte febre, a Virgem Maria lhe aparece. A febre some, e Nossa Senhora lhe confia uma missão e orienta Rosa a pedir sua admissão na ordem franciscana. Ainda na cidade de Viterbo, ela teve uma visão do crucificado quando seu coração ardeu em chamas. Foi impulsionada a sair pelas ruas, pregando com um crucifixo nas mãos. Ao anunciar Jesus, a multidão que ela atraía era tão grande que, por vezes, não se podia vê-la pregando. Numa ocasião, Rosa começou a levitar até poder ser vista por todos. A levitação de Rosa foi atestada por milhares de testemunhas e a notícia percorreu a Itália. A pregação de Rosa de Viterbo transformou o local. Pecadores empedernidos se converteram. Hereges voltavam ao seio da igreja e, principalmente, os partidários italianos do imperador, revoltado, reconciliaram-se com seu soberano, o sumo pontífice. Muitas vezes a multidão, comovida, interrompia a jovem missionária exclamando: "Viva a Igreja! Viva o Papa! Viva o nosso Senhor Jesus Cristo!"
Tempo depois, Frederico II voltou a dominar a Itália e, consequentemente, Viterbo. Rosa foi denunciada ao imperador e levada à sua presença, sendo proibida pelo ditador de continuar suas pregações. E Rosa respondeu a Frederico: quem me manda pregar é muito mais poderoso e assim prefiro morrer a desobedecê-lo. Frederico prendeu Rosa e, temendo que houvesse revolta em Viterbo, caso conservasse Rosa na prisão, o imperador mandou deportar a jovem missionária e seus idosos pais. Depois de muitas privações em meio à neve, Rosa e seus pais chegaram a Soriano, onde uma multidão correu para ouvi-la. Ela permaneceu pregando a submissão à igreja. Olha o sofrimento de Rosa, deportada. Ela decidiu, então, consagrar-se a Deus no convento de Santa Maria das Rosas. As freiras recusaram a presença de Rosa. E Rosa lhes disse: a donzela que repelis hoje há de ser por vós aceita um dia, com alegria, e guardareis preciosamente. Rosa, então, transformou seu quarto em uma cela de religiosa, e assim passou seus últimos 7 anos de vida. Aos 18 anos, entregou sua alma a Deus. Seu corpo foi sepultado na paróquia de Santa Maria del Poggio. Por 3 vezes, o Papa Alexandre IV sonhou com Rosa, que lhe pedia por parte de Deus que ele mesmo, o Papa, transladasse seus restos para o convento Santa Maria das Rosas. Alexandre IV deslocou-se para Viterbo. As religiosas daquele convento receberam seus restos mortais como um verdadeiro tesouro. Oficialmente, existem 2 festas de Santa Rosa de Viterbo. 6 de março, sendo o dia de sua morte, e 4 de setembro, dia da transladação do seu corpo para o convento Santa Maria das Rosas. Os papas Eugênio IV e Calixto III continuaram seu processo de canonização, que ficou pronto em 1457, mas com a morte do Papa Calixto III, o decreto não foi promulgado. Assim, a canonização de Santa Rosa não chegou aos termos dentro dos trâmites exigidos. Mesmo assim, foi integrada ao martirológio romano e confirmada por documento e por pontífices. Há santuários de Santa Rosa de Viterbo nos Estados Unidos, na França e no México. Então, uma santa venerada em vários países. Além da sacralidade, a vida de Santa Rosa de Viterbo foi excepcional, a ponto de repercutir para que as cidades, na verdade, recebessem o seu nome no Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Espanha. Por influência da santa, no interior do estado de São Paulo, existe o município de Santa Rosa de Viterbo. Nesta cidade, a devoção à santa é cultivada e difundida, pois é a história de uma jovem que amou a igreja até o fim. Reconhecida como intercessora da juventude franciscana e da juventude feminina da Ação Católica, também é invocada como padroeira dos exilados. Santa Rosa de Viterbo, que história, hein? Rogai por nós. Uma história que nos comove até, né? Uma menina, uma mocinha de 18 anos, que esteve sempre junto de Cristo Jesus, defendendo a igreja, defendendo Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele
providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer resposta de Deus temos que acatá-la. Afinal, estamos lidando com o Criador de tudo, com Deus Todo-Poderoso, cujo seio um dia nós vamos conquistar, estaremos junto dele. Portanto, se você receber um não de Deus, acate. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus como Deus, quem for batizado, atenção, quem crer em Jesus como Deus, quem for batizado e quem se arrepender dos seus pecados diariamente, no juízo final terá o corpo glorificado. O corpo transformado com novas propriedades, corpo transfigurado, como o de Jesus quando ressuscitou. Ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, entrou pelas paredes, modificou a aparência, tanto que os discípulos de Emaús e Madalena não o reconheceram. Ele desapareceu no átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a refeição. Subiu ao céu na frente de todos, andou sobre águas. Teremos um corpo semelhante, parecido com o de Jesus. Então, para isso, arrependa-se dos seus pecados diariamente, porque não sabemos o dia do juízo final, dia e a hora da volta de Jesus. Por isso, temos que estar na amizade com Deus, seja batizado e também acredite em Jesus como Deus nesse mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai, o Criador, o Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso santificador. É um mistério que não nos cabe decifrar. 3 pessoas numa só divindade, numa só substância, numa só natureza divina. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/ no Instagram. Endereço geral para ir ao YouTube, blog e Facebook, Paulo Roberto Maciel Maciel.